Muito bem, pessoal. Mais uma vez estou aqui para falar sobre um código de erro tão importante quanto aos demais que eu já falei. Hoje eu vou falar sobre o código de erro VRV U4, também um dos grandes códigos do sistema e também um dos mais comuns. Tá bom? Antes de mais nada, gostaria de pedir mais uma vez para se inscrever no meu canal, né? Para deixar um like aí, ativar o sininho e uma coisa que eu não tenho falado. Aqueles que quiserem deixar comentário aí, ou mesmo dúvidas sobre os códigos que eu estou falando, alguma coisa nesse sentido, pode deixar que eu respondo aí, tá bom? Responda aí pelos comentários se vocês quiserem, ou lá pelo blog, também tem contato aí, tá bom? Obrigado, tá? Então vamos lá. Falando então sobre um dos códigos de erros mais comuns existentes do VRV, mais comuns, mas é um dos mais importantes, porque o 4 significa simplesmente falha de comunicação entre unidades internas, tá? Internas. Só que tem um pequeno segredinho aí, tá? Qual seria esse segredinho? Quando eu falo entre unidades internas, eu estou falando entre evaporadores, estou falando entre condensadores, tá certo? Não? Mas também posso estar falando sobre qualquer placa, qualquer fusível, né? Aonde passar o cabo de comunicação, tá? Então, a definição clássica aqui, ó, aqui eu estou com um exemplo de um VRV2, 410A, né? Mas isso não muda, vai lá do VRV1 série K até o VRV4 Inova, né? Eu tenho aqui, ó, mau funcionamento de transmissão entre unidades internas. Bom, entre unidades internas, eu posso ter tudo isso aqui de causas, ó. Simplesmente a detecção do problema é quando o microcomputador checa que o sinal não está passando de um lado ao outro, pelo menos não de forma normal. Então eu posso ter tudo isso aqui, ó. Desconexão, curto-circuito, fiação errada, ó. Fiação nos terminais F1 e F2 das unidades internas, evaporadores, das unidades externas, de uma unidade externa para outra, desde que uma seja dependente da outra. Isso é um assunto para outro dia, tá? Mas eu vou falar também. Fornecimento de energia, endereço errado, defeito em placa de circuito impresso da unidade interna, defeito na placa de circuito impresso da unidade externa. Pode ser simplesmente tudo isso, tá certo? Eu tenho aqui no meu material, ó, já traduzido, né? Mas você veja que é a mesma coisa que eu estou colocando aqui. Mas para começar a ficar um pouco, para ficar bastante claro, o 4 é o seguinte. Eu tenho aqui um exemplo, ó, uma condição, 4 evaporadores aqui, ó. De repente eu queimo um fusível aqui, ó, nesse sistema aqui, né? Fusível, né? Ou a placa por algum motivo fica sem energia, né? Eu vou ter o 4 e vou ter um outro código chamado U9, que é muito semelhante ao 4, difícil de aparecer, é mais fácil o 4. Dizendo o seguinte, que o 4 é falha de comunicação, né? E o 9 é falha de comunicação entre unidades internas do mesmo sistema, ou seja, desse mesmo condensador aqui. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Então, condição queimou o fusível lá desse aqui, queimou desse aqui também, né? Uma fatalidade, né? Aí eu tenho o 4 nessa terceira unidade, tenho o 4 aqui também, quer dizer, eu tenho falha de comunicação entre unidades internas, mas quando eu falo de U4, não necessariamente do mesmo sistema. Vamos ver se claro. Voltando ao manual Daikin aqui, vamos pegar aqui um VRV4 nova, né? O 9, olha aqui a tradução do 9. Erro de transmissão entre unidades internas e externas de um mesmo sistema, tá certo? E qual é a tradução do U4, no caso? Eu vou ler aqui, só um segundo, estamos chegando. 1, 2, 3, tá aqui. O U4, erro de transmissão entre unidades internas e unidades externas. Só que veja, eu posso ter simplesmente um condensador com 10 evaporadores, né? E posso ter um outro condensador com 10 evaporadores, sendo que eu tenho uma ponte entre dois condensadores, né?
formando uma ponte, e os dois se comunicam através de um controle remoto central. Então o que vai significar isso? Que eu posso passar o meu problema para o outro lado, né? Lembre-se que esse cabo de sinal aqui, ó, este F1 F2, né, ele passa em todos os evaporadores, mas esse outro terminal aqui, ó, isso do VRV1 e 2, tá? E 3 também, tá? Porque o VRV4 tem um outro terminal aqui, que uma hora eu mostro, né? Mas eu posso comunicar esse módulo condensador aqui a outro módulo condensador, sendo que um pode ser inclusive mestre do outro. E eu posso pegar, continuar com esse cabo e esticar para um controle centralizado, né? O que significa isso? Quando eu fizer isso, eu vou ter uma outra situação, né? Olha o que eu estou falando aqui, ó. Eu posso ter isso aqui, ó. Esse aqui é um slide que fala sobre um outro tipo de código de falha, né? Que mais para frente eu vou falar também, mas olha aqui, ó. O que é o U4? Esqueça esse UF aqui por enquanto, isso aqui é só um exemplo. O que é o U4? É um problema de transmissão de sinal entre qualquer evaporador desse sistema ou desse, já que aqui eu tenho uma ponte, certo? E eu poderia ter ainda, a partir daqui, desse condensador ou desse, ir para um controle remoto centralizado, com display, por exemplo. Aonde eu tiver problema de transmissão de sinal com o cabo, eu vou ter o 4. Aonde vai aparecer o 4? O 4 é código de sistema, lembra? O 4, código U, código de sistema, vai piscar em todo lugar, certo? Repetindo aqui, ó, o 4, ó, a tradução simples e pura, falha na comunicação entre unidades internas. O 9 que pode aparecer é falha de comunicação interna e externa dentro do mesmo sistema. É uma ligeira diferença, mas, né, não é igual. Na verdade, o 4 sempre prevalece, porque se eu queimar um fusível de um evaporador, eu posso ter 500 evaporadores e 10 módulos condensadores. Se acontecer isso, com o tempo eu vou ter o 4 em tudo. Às vezes, se vocês virem isso aqui uma vez na vida, né? Não sei se vão ver, eu já vi. Pode ser que vocês nunca cheguem nessa situação, mas se vocês enxergarem isso aqui, ó, condição normal, né? Queimou um fusível aqui, né? Ele apresentou 4 nessa e nessa outra aqui também. E para cá ele põe um 9, que quer dizer que é falha de comunicação no mesmo módulo. Se vir isso aqui, serve para identificar, para achar o problema, né? Você tem que ter o projeto em mãos também, para saber onde é que está passando tudo aí, né? Mas dessa metade para lá eu tenho 4, daqui para lá o 9. Se eu vou nos ambientes e acho, né, o 4 aqui e o 9 do outro lado, eu sei que o problema está no cabo aqui, interrompido, por exemplo, né? Tá certo? Em resumo, código U4 é um código muito comum, muito mesmo. Por quê? Porque ele pode ser tudo isso aqui, ó. Vou repetir. Desconexão, curto-circuito ou fiação errada de transmissão, F1, F2 da interna para externa, ou até da unidade externa para outra externa, tá? É a diferença do 9 que eu falei. O fornecimento de energia da unidade externa está desligada, pode faltar energia. Qualquer placa que faltar energia e onde estiver passando o cabo de sinal, no F1 e F2, eu vou ter o 4 no sistema. Pode ser um cabo descascado, né? Um disjuntor de uma das máquinas desarmou por algum motivo, mas o cabo de sinal dá continuidade, passa por ela, eu vou ter o 4 de novo. Defeito em placa de circuito impressos da unidade interna, qualquer uma delas, tá? Defeito em placa de circuito impresso da unidade externa. Uma dica: alguns projetistas, instaladores, aí há controvérsias, né? Inclusive tem a legislação, norma BNT, né? E outras que a gente tem que checar, mas ponto de força de evaporadores, né? Eu pelo menos gosto de fazer um disjuntor para o grupo. Por quê? Porque não adianta colocar um disjuntor para cada um, né? Lembre-se que a potência é baixa, né? Estou falando aqui de 50, 100, 200, 300 amperes, né? Watts. Então eu vou ter um disjuntor muito pequenininho. E outra coisa, não me vale muita coisa. Se queimar um fusível de uma delas aqui, ó, eu vou ter parada do sistema toda até eu poder consertar isso, tá? Essa foi a dica número 1, quanto ao disjuntor. A dica número 2 que eu posso falar é o seguinte: caso, né, eu tenho um disjuntor de alimentação para o grupo de evaporadores e eu tenho um problema nessa máquina aqui, ó, nessa terceira aqui, onde
calhou o problema que nós estamos contando aqui, né? Se eu quiser desativar essa máquina aqui temporariamente, por favor, tá? Temporariamente, senão eu posso ter que causar problema no sistema todo, tá? Se eu desligar o disjuntor de condensador, evaporador, controles remotos, desligar tudo e jampear esse cabo de sinal aqui, né? Jampear, eu digo, dar continuidade aqui, né? Unir uma ponta na outra, fora do circuito aqui, fora do terminal, com o disjuntor desligado. E ligar de novo o condensador, ele vai fazer uma recontagem e vai ignorar, entre aspas, essa evaporadora que está com problema. Repito, temporariamente. Eu vou ter que arrumar isso logo, né? Para não ter mais problema, certo? Para não ter problema maior, isso que eu quero dizer, tá? Tá certo? Estou falando aqui do código U4, acabei de falar dele, aliás. Se tiverem dúvidas, né, deixe nos comentários, pode crer que eu respondo, tá bom? Eu agradeço muito. E peço mais uma vez para se inscreverem no meu canal, que eu prometo entregar conteúdo mais relevante possível para vocês, tá bom? Deixe um like também e ative o sino, tá bom?